Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com sua família. Desde já, um feliz ano novo para você e toda a sua família, que 2025 seja um ano repleto das bênçãos de Deus sobre a sua vida e que você possa continuar mais firme na presença do Senhor ainda em 2025. Mas, porém, entretanto, no vídeo de hoje eu quero convidar você para nós abordarmos um assunto de suma importância: cristianismo versus judaísmo. Você já ouviu falar de igrejas que se dizem cristãs, mas seguem práticas judaicas? Como identificá-la? O que a Bíblia nos diz? Por que, por exemplo, a igreja cristã ela não guarda o sábado? Esses são temas, por exemplo, que nós vamos abordar hoje, segundo a luz da Bíblia, e ver o que a Bíblia nos diz e nos revela acerca de tais assuntos. Será que nós ainda estamos guardando e preservando a lei? Ou será que nós vivemos um cristianismo baseado com a nossa fé em Cristo Jesus, na sua pessoa e na sua ressurreição? Fica conosco até o final desse vídeo, porque eu creio que será de bênção para a sua vida e você vai descobrir à luz da verdade bíblica comigo tudo o que a Bíblia diz. Desde já eu quero chamar a sua atenção para um ponto principal. Primeiro, o nosso propósito aqui não é atingir as pessoas, nem ofendê-las, mas ensinar de fato o que a Bíblia diz. É distorcer dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, das falsas heresias que muitas igrejas e denominações têm pregado nos dias atuais. Porque a palavra de Deus ela tem o poder de confrontar diretamente os falsos ensinamentos, o pecado e todas as falsas doutrinas que é aplicada, tá? No meio do povo de Deus. Então, se você se sentir ofendido, reveja todos os seus conceitos, porque nós não estamos aqui falando de teorias próprias ou de pensamentos humanos. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus e aplicando um ensinamento de acordo com o que a Bíblia diz. Primeiro, para começar, vamos definir o que é cristianismo. O que é cristianismo? Cristianismo é uma crença que tem a sua fé baseada em Jesus Cristo, no Filho de Deus, na sua morte e ressurreição para salvar a humanidade dos seus pecados. A essência do cristianismo está na graça. Por exemplo, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, quando ele diz, por exemplo, as seguintes expressões: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a essência do cristianismo está justamente na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos que nós não estamos mais na lei, nós estamos vivendo na graça, ou seja, nós não estamos mais no judaísmo, estamos no cristianismo, nós estamos abordando justamente esse tema. Por quê? Porque em Cristo se cumpriu todas as leis. Em Cristo, vou repetir isso aqui, se cumpriu todas as leis. Quando nós falamos que Jesus Cristo é a base da nossa fé cristã, é porque nós estamos falando que Jesus Cristo cumpriu a lei e nos deu uma nova aliança. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus vai nos dizer o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que ele não veio para anular as leis e nem os profetas. Ele estava se referindo aqui à Torá e nas profecias dadas por Deus através dos seus santos homens, profetas, principalmente aqueles que antecederam a Jesus no Antigo Testamento. Mas Jesus disse que não veio para cancelar, para abrogar, ou seja, para anular, mas veio para cumprir. E em Cristo se cumpriu todas as leis. Hebreus 8:13, o texto nos diz o seguinte: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. O escritor aos Hebreus nos afirma justamente isso. Cristo nos deu uma nova aliança. E que aliança é essa? Aliança cristã, aliança em Cristo Jesus. E a aliança em Cristo Jesus, ela nos traz algo diferenciado. O que é? A libertação do jugo, a liberdade de nossa vida. A gente não vive mais aprisionado na lei, mas a gente vive uma liberdade através de Cristo Jesus. O que são igrejas judaizantes? São movimentos que tentam misturar a prática cristã com o judaísmo. Por exemplo, como guardar o sábado, celebrar festas judaicas e seguir a lei diadéticas do Antigo Testamento. Exemplo já adotado em algumas igrejas: o uso do quipás, tocar o chofé, usar símbolos como a minoras e ensinar que o sábado ainda é obrigatório. Algumas igrejas conhecidas incluem a congregação judaico-messiânica, a comunidade das nações e outros movimentos de raízes hebraicas. Mas por que a igreja cristã não deve guardar o sábado? E esse ponto vai exclusivo para meus amigos adventistas que ficam aqui no canal me bisoiando sempre, quando eu falo sobre esse tema. E eu vou trazer para vocês agora, de acordo com a luz da palavra do Senhor Jesus, porque a igreja cristã ela não guarda o sábado. O sábado foi dado exclusivamente a Israel como sinal da aliança com Deus.
Lá no livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 16 ao 17, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Ou seja, lá no livro do Êxodo, há uma aliança entre Deus e a nação de Israel. Israel, por exemplo, é a nação eleita por Deus, a nação criada pelo próprio Deus. E isso no hebraico significa homem, Hadi é o Deus. Então, era a nação de Deus. Por isso existia essa aliança entre o povo de Deus, Israel, e o próprio Deus, como uma aliança, como símbolo de uma aliança entre Deus e a sua nação, entre Deus e o seu povo. E essa aliança seria uma aliança perpétua, eternamente, entre Israel e o Deus de Israel. Com a vinda de Cristo, ele cumpriu toda a lei, incluindo os sábados, e introduziu um novo descanso espiritual. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio Jesus aqui se apresenta como aquele que teria o descanso para o povo. O próprio Jesus é aquele que diz que você vinha a ele cansado, fadigado, com as suas lutas, com os seus problemas, com o fardo do seu pecado, e ele lhe daria o descanso, ele lhe daria o alívio. Jesus aponta para ele aqui como sendo o descanso da parte de Deus para a humanidade. Ainda em Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 11, o texto nos diz o seguinte: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procurem, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. No Novo Testamento não existe uma ordenação bíblica para que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela guarde ou preserve o sábado. A gente também não vai encontrar na Bíblia dizendo, principalmente no Novo Testamento, que o sábado é um sinal da aliança para com Deus e sua igreja, como sinal de salvação. Até porque a gente compreende, à luz das Santas Sagradas Escrituras, que o sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os nossos pecados e conduzir o homem a Deus. A igreja adventista do 7º dia, ela tem como guardar o sábado como um sinal da aliança, para que a pessoa alcance a salvação. A salvação ela não é alcançada, por exemplo, em a gente praticar a lei, mas é a gente viver de fato aquilo que Cristo nos ensinou. É a gente viver de fato a Cristo, é a gente viver o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo não está diretamente ligado a guardar dias, ou domingo, ou sábado, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta. Não, o Evangelho de Cristo está ligado diretamente em seguir a Cristo e aos seus mandamentos. Então no Novo Testamento não existe uma ordenação para que a igreja guarde o sábado, mas ensina que Jesus é o cumprimento da lei. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Colossos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O apóstolo Paulo diz à igreja de Colossenses que o sábado era uma sombra de Jesus, aquele que estava por vir. E ele aponta que a gente não deve mais estar preocupado em estar guardando os dias. Nós estamos falando à luz das Santas Sagradas Escrituras, que o sábado não existe mais como uma forma literal para a igreja. O sábado ele foi cumprido em Cristo. Cristo, o apóstolo Paulo já fala aqui em Colossenses que o sábado era a sombra para aquele que havia de vir, Cristo, e que nós não devemos nos preocupar em guardar dias ou sermos julgados por isso, mas nós devemos sim praticar a Cristo. A igreja primitiva, por exemplo, ela não se reunia no sábado. A igreja primitiva ela se reunia no primeiro dia da semana, que é justamente o domingo. Acompanhe comigo esses textos da Bíblia Sagrada. Atos capítulo 20, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles,
e prolongou a prática até a meia-noite. Ou seja, aqui a igreja ela tem o costume de se reunir justamente no domingo. Então, no domingo, a igreja se reunia, fazia o partir do pão, prestava o culto a Deus em adoração e também fazia suas caridades para com o próximo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, o apóstolo Paulo ainda escreve à igreja de Coríntios o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas de quando eu chegar. Mostra que a prática da igreja justamente era se reunir no primeiro dia da semana e não no último dia da semana. A igreja primitiva, ela tinha como tradição, ela tinha como costume se reunir sempre no domingo. Por que a igreja do Senhor Jesus Cristo não guarda dias específicos? Paulo nos ensina em Romanos capítulo 14, versículos 5 ao 6, que a observação de dia ou a ideia de guardar dia é uma questão de consciência para cada cristão e não uma obrigação imposta por lei à Igreja de Cristo. Ele escreveu o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto de sua própria mente. O apóstolo Paulo está mostrando que o foco do cristianismo não está em rituais ou dias específicos, mas em uma vida de contínua adoração a Deus. Celebrar dias como algo obrigatório pode levar ao legalismo e afastar do coração o verdadeiro evangelho, que é a liberdade em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo disse o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O apóstolo Paulo já mostra à igreja em Gálatas que a gente devemos estar livre em Cristo, que nos libertou justamente do jugo. E o que é o jugo? O jugo da lei. E ele ordena que a igreja não se coloque mais embaixo de tal jugo. Então nós não estamos vivendo na lei, nós estamos vivendo debaixo da graça do Senhor Jesus. E detalhe, o que aprisiona é a lei. Descumpra a lei e seja preso. E o evangelho de Cristo é a libertação. João capítulo 8, versículo 32. De conhecereis a verdade vos libertará. É forte. Outro ponto importante que eu quero destacar com você é sobre o perigo de misturar a lei e a graça. A prática judaizante muitas vezes coloca o peso e culpa nos cristãos, tirando o foco da obra redentora de Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo nos adverte contra voltar às obras da lei, quando ele diz o seguinte: quem vos fascinou para que não obedeçais à verdade? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo combate justamente isso, afirmando que nós recebemos o Espírito não pela lei, mas recebemos pela pregação da fé. E que fé? A fé em Cristo Jesus, a fé baseada em Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar de nossos pecados. Cristo nos libertou da lei e nos deu um relacionamento baseado na graça e na fé. E para isso, não precisamos guardar o sábado ou outros dias, pois o verdadeiro descanso está em Jesus. Ele é suficiente. Jesus é completo. Jesus é suficiente em nossas vidas. A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário nos dá completa remissão de nosso pecado. Não precisamos cumprir jugo, não precisamos guardar determinados dias ou executar determinadas práticas para que sejamos salvos. A graça de Cristo, o amor de Deus e a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, a sua obra redentora, ela é suficiente em nós. E eu quero convidar você para você fazer uma reflexão. Reflita na sua vida sobre a importância de Cristo em você. Reveja a igreja que você está congregando. Busque a Deus sabedoria. Eu recebo muitos comentários e às vezes pessoas perguntam a mim: mas qual é a igreja certa? Eu vou responder nesse vídeo a igreja certa. Eu queria fazer um perfil com você da igreja certa. Primeiro, o perfil da igreja certa, ela segue a palavra de Deus. A igreja que segue a palavra de Deus, sem alteração, sem acréscimo e sem invenção humana, de fato, é uma igreja certa. A igreja que ela não está presa na lei, mas está vivendo pela graça, é uma igreja certa. A igreja que ela crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê nos dons espirituais, que crê na graça redentora de Cristo, o Filho de Deus, e que crê que Jesus é Deus. Essa é a igreja certa. A igreja que não lhe cobra para você receber milagre. A igreja que não lhe pede nada para que você alcance a salvação. Essa é a igreja certa.
busque com sabedoria a Deus, está sempre na presença do Senhor. O nosso foco aqui não é desmerecer de determinada denominações nenhuma, porém alertar você contra as falsas denominações que têm se levantado nos últimos dias. Eu quero alertar você para que você possa seguir de fato a Cristo, a palavra de Deus, e não meramente invenções humanas que lhe aprisiona, que lhe julga e que lhe põe dentro de um jugo, fazendo com que você ande cegamente guiado por lobos e não por pastores. Escute isso aqui. Isso aqui que eu vou trazer para você é muito sério. Eu estou sendo guiado por Deus para trazer isso aqui para você nesse momento. Você tem que abrir os seus olhos e entender uma coisa. Jesus, ele é suficiente em nossas vidas. Jesus, ele é completo em nossa vida. Talvez você esteja aí no comentário me detonando, você talvez não concorde comigo, você ache ruim porque eu falei que nós não devemos guardar o sábado. Tudo bem, eu vou respeitar a sua opinião, até porque quando vocês comentam aqui contra a minha fala, que eu trago, segundo a Bíblia, algumas coisas que você não concorda e que bate na sua ferida, eu não respondo, porque eu sei que quem vai lhe responder é Deus, quem vai tocar em você é Deus, porque a palavra é de Deus. Então o alerta que fica aqui para você nesse momento é: procure seguir a Cristo numa igreja verdadeiramente que serve a Cristo. Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa teu joinha, deixa teu like, isso fortalece muito, faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo é muito bom e entregue a mais pessoas. Eu quero desejar a você desde já também um feliz ano novo, repleto de paz, felicidade e realizações da parte de Deus na sua vida. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.